de uma das bem-aventuranças, né, que Jesus falou ali no Monte das Oliveiras, bem-aventurados os misericordiosos, que está em Mateus capítulo 15, versículo 21. O trecho que nós vamos falar um pouco hoje é sobre a pergunta que Pedro faz a Jesus. Pedro pergunta para Cristo: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus responde: eu diria 70 vezes 7. E esses 70 vezes 7 não é para a gente fazer uma lógica matemática de 490 vezes. É uma analogia, é uma metáfora de que a gente tem que perdoar infinitas vezes. E aí, quando a gente vai pensar sobre esse perdão, a gente observa que o ato de perdoar, ele está contido em toda a moral do Cristo. Ele está contido em todos os ensinamentos, inclusive de ciências que falam da ética, da cidadania, da boa convivência. Todas as correntes filosóficas em torno do bem falam do perdão. É comum encontrarmos psicólogos, filósofos, na internet, sempre falando da questão do perdão. Mas a gente volta lá atrás para lembrar quem foi a primeira pessoa a nos dizer isso, a explicar com tanta clareza por que a gente devia perdoar, que foi Jesus. Quando Jesus falava do perdão, ele justamente, apesar de naquela época, precisar usar uma linguagem simbólica, uma linguagem com figuras, para que as pessoas que estavam ali pudessem compreender, ao longo desses 2023 anos, depois da passagem dele, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente reflete, a gente vai compreendendo que Jesus falava isso como um alerta para nós. Quando a gente perdoa, nós somos os primeiros beneficiados. Ele estava justamente querendo nos ensinar que o ato de perdoar nos livra de consequências espirituais longas. Porque quando a gente tem um problema com uma determinada pessoa, ou várias pessoas que sejam, que a gente entra num atrito, entra numa situação de mágoa, de dor, de sofrimento, como todos somos energias, nós ligamos, criamos um laço de ligação. Só que esse laço é alimentado, neste caso, por uma mágoa, por um sofrimento, por um ressentimento. Então, isso faz com que a gente se ligue realmente àquelas pessoas que nos fizeram sofrer. E aí a gente precisa observar que são dois lados, Normalmente duas pessoas, cada uma com o seu olhar, com o seu ponto de vista. Quando a gente escuta as duas partes, cada um abriu uma janela e olhou de uma forma. Cada um interpretou, cada um com a sua verdade, cada um com a sua dor e cada um com a sua ofensa. Então, justamente por causa disso, é que Jesus nos faz refletir que os problemas que a humanidade tem estão todos voltados para essa dificuldade de perdoar, para essa dificuldade de lidar com o outro, de lidar com aquilo que nos faz. Então, justamente por causa disso é que Jesus alertava que bem-aventurados os misericordiosos. O que é bem-aventurança? É uma colheita positiva, é sermos beneficiados com as nossas ações. Então, por isso que teve várias bem-aventuranças que Jesus foi explicando, Então, quando ele fala que bem-aventurados são os misericordiosos, é que nós vamos colher frutos altamente positivos quando a gente consegue realmente perdoar aqueles que nos ofendem. E aí a gente precisa lembrar também que, como acabamos de fazer o Pai Nosso, a gente já acabou de falar isso. Nós acabamos de falar aqui conjuntamente a Deus que Ele nos perdoe à medida que perdoarmos os nossos devedores. E a gente fala isso a todo momento. Então, quando Jesus falava dos bem-aventurados misericordiosos, Ele estava falando dessa necessidade, primeiro de compreensão, porque a gente precisa pensar também da nossa relação com o perdão. Como
gente pensa no perdão, o que é o perdão para nós? Quando a gente pensa que perdão é esquecer aquilo que fizeram para nós, a gente corre um risco muito grande de fazer de conta que esquecemos, mas aquilo ficar guardado dentro de nós e ali virou uma feridinha, que numa primeira situação, por mais sutil que seja, vai despertar aquela dor novamente. Ou ainda, se a gente pensa no perdão como algo que a gente precisa entregar infinitamente, também estamos nos iludindo, porque ainda não somos capazes de tanto. A gente precisa de um processo, mas também se a gente pensar no perdão como uma forma de sermos superiores às outras pessoas, para que todo mundo saiba como eu sou bom, como eu sou benevolente em perdoar, nós estamos sendo orgulhosos. Então também não é um perdão verdadeiro. Então o processo de perdoar, ele vai passar pelo nosso autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, nos observar os nossos sentimentos principalmente, para a gente compreender que se eu me sinto dessa forma em determinadas situações, as outras pessoas também sentem, às vezes mais, às vezes menos. Então, se alguém me causou uma ofensa, eu posso não ter ofendido aquela pessoa exatamente, e ali ter sido só ofendido, mas em outras situações da vida, eu cometo a ofensa, eu machuco as pessoas, eu causo sofrimento. Então, quando a gente passa a compreender essas relações, é aí que a gente consegue entender, poxa, se eu falho, né, se eu tenho ainda tanto para melhorar, tanta coisa para eu aprender a lidar comigo mesmo, as outras pessoas também estão nesse desafio, estão nessa dificuldade. Então, muitas das nossas dificuldades com as questões espirituais estão escondidas nessa situação. Porque todos nós vamos partir deste mundo voltando para a nossa verdadeira vida. E muitos voltam para lá com dores, com mágoa, com tristeza. Essa ligação continua. Então alguns vão nos procurar para tirar a limpo, para... Não vamos usar a palavra se vingar, né? Mas para estar ali do nosso lado cobrando aquilo que eles acham de direito. E nos localizam com muita facilidade. Então, quando a gente tem muitas vezes perturbações espirituais, quando a gente sente que há algo que está errado, você não consegue passar por aquilo, você não consegue explicação para aquela situação, a gente precisa parar e pensar, como o próprio Evangelho diz, um de nós errou. E isso a gente precisa, nesse momento, exercitar o perdão. E como a gente passa por essa vida lento de compreensão de si mesmo, porque não adianta a gente querer compreender todas as coisas do mundo se a gente não compreende o próprio mundo, se a gente não compreende a nossa própria forma de ver, pensar, de sentir, de reagir. Então esse processo, para cada um de nós, ele tem um tempo. Nós temos tempos diferentes para alcançar as mesmas coisas, uns mais rápido, outros mais devagar, outros no tempo médio. Mas todos nós fazemos esse caminho, seja por essa religião, seja por qualquer outra. Porque a ligação espiritual, ela existe a partir do momento que a gente se prontifica. Estando em qual religião estivermos, a religião boa é aquela que nos transforma como seres humanos melhores. Então, se a gente se propõe a fazer essa ligação, aí a gente começa a fazer a caminhada que a gente tanto precisa. Quanto mais a gente adiar isso, mais problemas estamos trazendo para nós. Porque não tem como a gente perdoar o outro se a gente não se perdoar. O auto-perdão, ele é muito importante. Porque, e como que acontece o auto-perdão? Quando a gente se dá conta deste processo de melhoria contínua, vagarosa, respeitando o nosso tempo e o nosso prazo, em se autoconhecer, para se identificar as questões que precisam ser trabalhadas. Então, quando a gente está nesse processo, a gente vai ampliando essas possibilidades e, com isso, a gente vai começar a olhar os problemas que temos com outros olhos. E aí a gente está
iniciando o exercício do perdão. Primeiro para consigo mesmo e depois para com o próximo. Por mais difíceis que as pessoas sejam para nós na nossa vida, tudo tem uma razão. Então, ser misericordioso, primeiro para consigo mesmo. A gente erra mesmo, faz parte do nosso processo. A gente precisa simplesmente criar forças para lidar com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, identificá-los e seguir. Isso realmente é importante. A gente não pode só ficar se desculpando infinitamente. A gente precisa ter consciência daquilo que está errado e que a gente se incomoda e que precisa transformar. Este processo contínuo é o autoconhecimento. E a partir dele, ele vai nos condicionar a perdoar aqueles que falharam conosco ou que falham, né, constantemente por falta de afinidade, independente da razão, né, mas que a gente consiga perdoar essas pessoas, exercitar esse perdão verdadeiro, que é o que Jesus espera de nós, não para a gente se fazer amigos, ir lá abraçar, fazer de conta que está tudo bem, não precisa disso. O que a gente precisa é vibrar amor, luz, sucesso na vida, para que a pessoa siga e também se conscientize como a gente já vem se conscientizando, por ser um processo para todos nós.